Olá pessoal, aqui é a Juliana Arida e esse é o Inova HC Podcast, o podcast do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Hoje nós temos o nosso convidado, que é o Marcos Vinícius Figueiredo, engenheiro de computação, mestre e doutor em informática e CEO da HiLab. Tudo bom, Marcos? Tudo jóia, prazer estar aqui. Marcos, vou começar então, como eu sempre começo, perguntando como que um engenheiro que é da academia criou essa paixão por empreendedorismo e se jogou nesse mundo. É engraçado, assim, porque na verdade a vontade de empreender, ela veio antes da universidade. Então eu vi uma reportagem na TV, isso ainda estava no segundo grau, sobre o Vale do Silício, Microsoft, Yahoo, e me chamou a atenção. Na época do Yahoo. Na época do Yahoo. Até eu sempre brinco, a gente queria fazer uma empresa igual o Yahoo, né? Aí depois perdeu um pouco de contexto. Mas na época foi uma inspiração e me chamou muita atenção ali na época, o pessoal indo de skate, trabalhar e tudo mais, então foi uma coisa assim que eu me identifiquei. E aí eu acabei escolhendo computação, engenharia de computação, muito nessa vontade de empreender. Eu não sabia no que, não tinha, obviamente, não estava nem ainda na faculdade, né? Mas eu entrei já com uma vontade, uma cabeça, assim, naquela, assim, buscando alguma coisa para empreender. O Sérgio, que é meu cofundador, aconteceu alguma coisa muito parecida, a gente não se conhecia ainda, a gente se conheceu na faculdade, mas ele também viu a mesma coisa e chamou a atenção pela mesma razão, o negócio do skate. A gente acabou entrando e aí naquele conjunto de alunos ali, a gente acabou formando um grupo desde o começo que tinha essa vontade de empreender. A maioria tinha sonhos mais... trabalhar em multinacionais, né? A computação, isso aí é o começo dos anos 2000, a computação estava coisa assim, você já saía empregado da faculdade, assim, na metade você já estava trabalhando fácil, e aí todo mundo queria trabalhar em multinacionais, e a gente estava querendo fazer alguma coisa. E aí foi uma coisa assim, bem coisa de jovem, assim, né? De ter aquela vontade meio sem pensar, e de repente calhou de virar em saúde ainda na graduação. Por que veio a calhar a saúde? Tem algum histórico de vocês que decidiram por isso? Acidente total, assim, fora o sonho de empreender, eu tinha vontade de comprar um carro, isso desde, assim, criança. Na verdade, quando eu estava bem novo, assim, eu juntei dinheiro e comprei um carrinho de controle remoto, lá em Manaus ainda, e eu me decepcionei com esse carrinho, sabe, assim, ele não atingia a velocidade que eu esperava. E eu devolvi ele na loja, guardei o dinheiro, pedi para os meus pais na época criarem uma poupança. Falei, olha... Muito engenheiro, né? Eu falei, eu vou guardar dinheiro e vou comprar um carro quando eu puder. E eu estava juntando dinheiro efetivamente desde criança. E aí quando eu cheguei na faculdade, eu tinha aquela vontade de empreender, tinha vontade também de comprar um carro, então eu aceitei alguns estágios para ir juntando e também para aprender um pouco da vida, sempre na universidade. Porque eu queria ter esse tempo para poder testar coisas e tudo mais. Eu tinha um estágio bom, que pagava bem, assim, na época, né? Então estava juntando rápido para comprar o carro. E faltando, assim, uns 2 meses para eu ter dinheiro para dar a entrada, né? Era um Palio 1997 que eu estava buscando. O estágio acabou. Era um estágio financiado pela Motorola. E o projeto acabou. E assim, o dinheiro acabou da noite para o dia. E eu fiquei meio decepcionado. E aí, no mesmo dia, por acaso, um professor da saúde me chamou para completar um projeto que era também um projeto dessa mesma, também financiado pela Motorola, que tinha recurso ainda para mais uns 90 dias. E era o tempo que eu precisava para pagar a entrada. Então eu fui fazer um trabalho que era para ser um trabalho de 90 dias, de 60 dias. Acabou que esse trabalho gerou uma publicação científica, que foi, a gente publicou num congresso lá em São Francisco, na Califórnia, do I3E, né, que é a associação que junta todos os engenheiros de computação e eletricistas do mundo. Foi um dos artigos mais importantes daquele congresso, até parou num livro. E aí, quando eu terminou aquilo, eu falei, nossa, tem alguma coisa bem interessante aqui na saúde. E aí eu conversei com o Sérgio, conversei com outros amigos, e aí a gente resolveu empreender, assim, sem nenhum grande plano, assim, só a vontade de fazer uma coisa que no começo era muito bacana. E começamos assim. Passou uns 2 anos... Os nossos sócios foram embora, eu e o Sérgio ficamos, porque a gente ficou 2 anos sem vender nada. A gente conseguiu um primeiro cliente, um hospital lá em Curitiba, deu muito certo a implantação. A gente acabou salvando uma vida em outubro de 2006. Qual que era o produto? Era um sistema de telemedicina. A gente criou um software que hackeava equipamentos médicos e transmitia os sinais para a internet, né? E aí permitia que o médico monitorasse o paciente à distância. Então, era uma coisa muito inovadora na época e foi baseada na ideia dessa publicação que eu tinha feito enquanto estudante.
E, obviamente, nesse meio do caminho a gente se formou, entrou no mestrado, doutorado, aconteceu tudo muito ao mesmo tempo com a empresa. E aí, em outubro de 2006, a gente salvou a primeira vida, assim, que alguém me falou. E aí mudou muito, foi o meu shift, assim, porque até outubro de 2006... Ninguém acreditava na solução, né? Não, ninguém acreditava, e mais importante, eu não entendia o paciente, sabe? Assim, eu nunca tinha parado, porque como eu abri a empresa como estudante, e eu entrei em saúde por acaso, e foi tudo meio que uma sequência de coisas, eu nunca tinha tido tempo de me preocupar com o paciente, até outubro de 2006. Assim, eu nunca tinha parado para pensar sobre o ponto de vista do paciente. Quando, na época, a médica me falou, eu lembro bem dessa cena, porque foi no Star Médico ali da UTI, ela falou com muita naturalidade, falou, Marcos, o sistema de vocês salvou uma vida ontem, assim, contou o caso, foi a gente tinha criado um alarme inteligente, nosso sistema, e o equipamento médico tinha falhado, e nosso alarme tinha tocado e tinha evitado o paciente estava tendo um problema cardíaco, né? E aí ela falou com toda a naturalidade, que o médico é normal, e aí aquilo, assim, para mim chocou, quando eu contei pro Sérgio, ele também ficou chocado. Assim, a gente nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva, nesse impacto. Né? E aí, dali, a gente começou a estudar muito a ideia do paciente, da humanização em saúde. O acesso que a gente fala hoje veio tudo disso, porque foi meio que assim, foi uma avalanche de emoções, a gente foi buscar, foi entender o que estava significando e a gente começou a buscar os pacientes para entender, né? E aí veio tudo isso. Então, assim, eu gosto de pensar que eu sou um empreendedor antes de outubro de 2006 e depois a motivação, sabe, mudou totalmente. Quando vocês começaram a realmente prestar atenção na jornada do problema, né, e não só na solução. Isso, só na tecnologia, né, porque antes a nossa visão era tecnocrática, assim, era uma visão de criar tecnologias que eram difíceis, que eram complicadas, e obviamente tinha um ambiente, tinha tudo, de querer fazer o bem, claro, o propósito não era só a saúde, sabe? Era todo o resto. E depois disso, a ideia de humanização em saúde e mais tarde democratização virou assim uma obsessão. Mudou tudo. Mudou o design, mudou o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de recrutar e treinar pessoas e tudo mais. Que horas que a HiLab surge nessa história, então? Então, a HiLab surgiu em 2016, né? Porque essa primeira empresa, a gente acabou vendendo a tecnologia em 2009, porque ela tinha um problema de escala. Ela resolvia um problema, de fato, mas era muito difícil vender em escala. E aí, em 2009, eu lembro que eu comecei, 2008, 2009, comecei com o Sérgio, com o Cadu, que é o nosso outro cofundador que entrou no meio do caminho. E aí a gente falou, olha, não vai crescer mais que isso, sabe? Tipo assim, ou vai crescer muito devagar, porque demandava esse negócio de hackear equipamentos médicos, era legal, mas envolvia trabalho toda hora. E aí a gente acabou vendendo esse know-how para algumas outras empresas em várias áreas que precisavam disso. Pegamos o dinheiro e aí a gente tinha uma ideia de fazer um equipamento médico, que já era uma coisa que a gente também estava desenhando já desde o tempo de faculdade, que virou o Mili. Esse Mili aí ganhou muito mais escala. A gente vendeu ele em 15 países do mundo, então a gente exportou, a gente vendeu no Brasil todo, ele virou um equipamento bem dominante no mercado. O que é o Mili? O Mili era um oxímetro de pulso. Ele era usado para monitorar a quantidade de oxigênio no sangue do paciente, né? E aí é engraçado, porque é uma ferramenta que foi muito usada na pandemia. Na verdade, o primeiro sistema nosso foi amplamente usado também na pandemia, até porque os clientes antigos voltaram, que a gente teve que dar manutenção em algumas coisas. O segundo produto e o terceiro. Então a pandemia teve esse negócio assim, sem saber, eu criei um monte de coisa assim que foi úteis na pandemia. O Mili, em 2016, 2015, a gente viu que tinha também um problema. A gente nunca ia chegar sempre num tamanho, porque era um mercado pequeno no mundo. O mercado de oximetria era um mercado de 2 bilhões de dólares. Então, assim, no mundo todo, dominado por algumas grandes empresas. Então, a gente estava crescendo, mas tinha esse limite do que fazer. Então, a gente, na época, negociou um contrato bacana com uma empresa muito grande no mundo, né? Que era concorrente nossa na área, mas que a gente já vinha conversando com eles já há vários anos, assim. Pode falar o nome da empresa? É a Medtronic, né? A empresa parceira, assim, foi super legal. A gente criou um equipamento juntos com eles, né? Que foi o Mili Nelcor, que daí tá aí no mundo todo, né? E aí, obviamente, depois disso não fazia mais sentido fazer oxímetros, né? O oxímetro já tinha alcançado ponto ótimo, né? O ponto ótimo dele, né? E aí a gente teve um momento de criar a HiLab, e com a HiLab foi diferente porque foi a primeira vez que a gente não precisou mais fazer bootstrapping. A gente já tinha construído um nome no mercado de saúde, a gente já tinha vamos dizer, um portfólio de sucessos.
E aí a gente conseguiu um investimento, né, na época da Positivo Tecnologia, foi o primeiro investidor nosso, a gente conheceu o Hélio Rotenberg, que é o CEO e fundador da Positivo Tecnologia, e o Hélio, assim, foi extremamente ousado, quando a gente mostrou a ideia, ele abraçou aquilo, e a Positivo abraçou junto, e eles investiram, a gente conseguiu criar o High Lab, o primeiro High Lab nosso, e aí isso, obviamente, trouxe vários fundos, investidores, e acabou dando certo, né? E o que de fato hoje um paciente tem acesso na High Lab? Vocês são uma empresa para o paciente ou para o mercado? A gente é uma empresa B2B2C, né? Então, ou B2B, né? No caso paciente. Mas assim, a gente atende o paciente diretamente em algumas situações, né? Então, por exemplo, em Curitiba, a gente tem um laboratório conceito, né? Que é justamente um lugar para a gente testar tecnologias, a gente também atende os pacientes em casa, mas via de regra, o nosso paciente tem contato com a nossa tecnologia através de um parceiro nosso. Uma farmácia, uma clínica, um hospital. A gente tem crescido muito dentro de empresas, né? Então, dentro da indústria, fazendo exames ali para a pessoa não precisar sair do trabalho e poder cuidar da sua saúde. Então, assim, sempre a gente tem contato nessa forma meio que o High Lab junto com algum parceiro, que sempre é um parceiro de saúde. Então, é sempre um médico, um farmacêutico, um biomédico que está ali atendendo e esse profissional que é o nosso parceiro, né? Então, acaba sendo essa relação, assim, uma relação de plataforma, vamos dizer assim, mas a gente lida com o paciente. Quando o paciente recebe o exame, o resultado do exame, o laudo, ele recebe da gente. A gente manda o laudo para o paciente, ele recebe, tem contato com toda a experiência. É isso que eu ia até perguntar. Nessa jornada de atores e stakeholders, qual problema a High Lab está tentando resolver, né? Como que funciona essa jornada? O problema é o acesso, né? O acesso a exames. A gente entende que os exames laboratoriais são uma das coisas assim, mais desiguais no sistema de saúde do Brasil e do mundo, né? Então, quando você pega os números, 24% das pessoas, mais ou menos, no Brasil tem um plano de saúde, tem acesso geralmente a um bom laboratório, né? No Brasil tem grandes laboratórios. Mas 76% da população não necessariamente vive numa capital, não necessariamente tem um plano de saúde, não necessariamente está em algum lugar onde o SUS está funcionando 100%. O SUS ele é muito variado, né? Na capital ele funciona melhor, no interior tem cidades que às vezes nem suportam ter um hospital ou um laboratório. Então a gente tem uma conta, assim, e isso mostra claro, um paciente que está no plano de saúde, ele faz em média uns 12 exames por ano, mais ou menos, sabe? Então, em cada consulta que você vai num plano paga para um plano de saúde, o paciente sai com 5 exames daquela consulta. Quando isso muda para o sistema público, para cada consulta são 0,75 exames. Então, tem uma distância brutal, né, dos dois sistemas, que é justamente porque essas médias são calculadas por toda a população e nem todo mundo está em condições de estar dentro dos grandes hospitais. Então, a ideia toda nossa é justamente quebrar esse gap, colocar a tecnologia para permitir que essas pessoas tenham acesso. Só que aí vem uma coisa importante que vem muito dessa visão nossa de democratizar. A gente não quer só fazer uma solução, a gente não quer ser um laboratório popular. Isso é muito importante. Então, o que a gente criou, na verdade, é um laboratório que tem uma experiência premium, assim, no sentido, ele é rápido, ele é eficiente, ele é de altíssima qualidade, é uma experiência de alta tecnologia, ou seja, a gente tem vários clientes que são planos de saúde, empresas, indústrias, sabe? Então, clientes premium, que seria a parte gourmetizada da saúde. Então, a gente tem esse nível de experiência, mas a gente está conseguindo fazer um preço e um acesso que o paciente que está lá fora do sistema também consegue ter acesso. Então, a nossa ideia de democratização é uma saúde para todo mundo, ou seja, criar uma tecnologia que funciona para todo mundo, que não tem essa distinção, sabe? Uma coisa que, à medida que eu fui avançando em saúde, começou a me incomodar muito, essa coisa da gente ter níveis de atendimento em saúde diferentes de acordo com quanto uma pessoa pode pagar. Então a gente tem tentado construir uma visão única, uma visão assim, eu sempre brinco que uma saúde gourmetizada é um fracasso nosso enquanto sociedade, sabe? Assim, no sentido de que quando você vai numa sociedade mais desenvolvida, o que você tem é saúde pública, numa saúde que é uma saúde... Não excludente. Exatamente, não excludente, a palavra é essa. Então quando a gente vê um sistema exclusivo, me incomoda muito, porque meio que mostra que a gente tá ainda atrás, assim, conceitualmente. Então a ideia da High Lab é isso, é criar uma tecnologia que teria todas as características para ser uma tecnologia exclusiva,
mas usar ela de uma forma inclusiva, né? E a gente tem trabalhado isso, então para a gente é muito importante estar nos dois mundos. Então, na pandemia teve muito disso. A gente fez exames na Avenida Paulista, mas a gente fez exames na Rocinha, fizemos exames com os Yanomami, sabe? Então, assim, isso é muito legal pra gente, porque mostra, é a mesma tecnologia, é o mesmo exame. E tem uma coisa engraçada, dentro do laboratório, virtualmente falando, tem uma fila de exames. Então imagina, nessa fila, e para mim que estava lá dentro do sistema, a gente consegue ver, você tinha lá um empresário, aí tinha um paciente, sei lá, Caiapó, Yanomami, um paciente que estava vindo, o exame dele estava vindo da Rocinha, outra pessoa na Paulista. A gente tem investidores que são muito ricos, então um outro, às vezes, bilionário na lista, entendeu? Sociedade Brasileira em tubinhos, né? Exatamente, todo mundo na mesma fila e sem quem tem mais dinheiro tem uma vantagem sobre o outro ou vice-versa, sabe? Então, isso é um pouco da ideia, assim. É ser democrático, é uma ideia de democracia, né? Quem vive hoje numa região um pouco mais remota no Brasil, então, via uma farmácia, via algum centro de saúde mais próximo, pode ter acesso à tecnologia da HairLab. Exatamente. A gente tem hoje uma presença grande no Brasil, assim, a gente deve estar em umas 1.400 cidades, mais ou menos, né? Claro que isso varia de tempo em tempo, porque a gente tem alguns lugares que são itinerantes, né? Nem todo parceiro nosso é uma farmácia física, no sentido, ou uma clínica física, tem muitos parceiros que fazem movimentos itinerantes, mas no final dá uma capilaridade desse tamanho, de umas 1.400 cidades. A gente chega bem perto do paciente mesmo. E vocês também têm trabalhado em parceria com o Instituto Butantan, com o estudo da Coronavac, as testagens em massas, voltados para o controle e triagem epidemiológica do coronavírus no país. O que esse trabalho com essa instituição representa para vocês e como vem sendo essa parceria? Quando a pandemia começou, para a gente foi vamos dizer assim, uma prova de fogo e ao mesmo tempo foi uma validação de uma tese, né? Porque a gente vinha falando, olha, o sistema não está desenhado para atender todo mundo e o pessoal, não, é exagero e tal. E a pandemia obviamente mostrou o impacto que a gente tem quando a gente tem uma saúde que não é desenhada para todo mundo, né? Vira o caos. Essa que, na verdade, a pandemia eu falei isso bastante durante a pandemia só atrapalhou o mundo todo, só impactou o mundo todo, porque a gente não tinha desenhado hospitais e laboratórios suficientes para todas as pessoas, né? Então, assim, essa que é a verdade, né? Se o sistema tivesse sido desenhado para atender todo mundo, a pandemia teria se passado com um pouco mais vamos dizer, de serenidade. Tanto a nível de tratamento quanto de prevenção, né? Exatamente. O problema é que a gente desenhou um sistema que estava desenhado para atender uma parcela da população e eu brinco que o Covid é um vírus muito democrático, então ele atacou todo mundo e ele mostrou o que isso acontece, essa distopia, né? E aí, quando surgiu isso e teve essa validação, o Butantan ele tomou uma posição de liderança no combate ao Covid, né, no combate à pandemia, e foi muito bacana porque a gente vinha defendendo uma tese que testes rápidos podiam ser uma ferramenta muito importante. Se lembrar, ali no começo da pandemia, muita gente ainda queria fazer tudo com PCR, né, que é o teste molecular, mas a gente fez as contas, a gente tem um teste molecular na HairLab também, a gente fez as contas e a gente viu, olha, não tem como produzir teste molecular suficiente para todo mundo. E o teste rápido ele tinha uma vantagem de produção em massa, né? E o Butantan abraçou essa ideia, né? Eles também chegaram à mesma conclusão, na verdade, que a gente, por caminhos distintos, e aí o destino quis que a gente se juntasse. E foi muito bacana, porque testamos milhões de pessoas e dali veio também o uso de ferramentas de informação, né? Então a gente ajudou muito ali. O Butantan tem um esforço muito grande, o time de tecnologia da informação do Butantan é incrível. Eles criaram uma solução incrível, a gente ajudou um pouquinho ali com a nossa tecnologia também nessa construção, que foi um negócio muito bacana, né? E no caso da Coronavac, foi muito legal porque a gente participou da validação, porque na hora de validar a Coronavac, você precisava encontrar voluntários. Para voluntários, você tinha que testar Covid, você tinha que testar colesterol, glicose, tinha alguns exames, e você tinha que testar em vários lugares ao mesmo tempo. A gente fez isso em tempo recorde. O Butantan montou um projeto em várias cidades do país. A gente conseguiu montar laboratórios em todos os lugares, testar todo mundo rápido para o pessoal ser elegível para daí poder fazer os testes da Coronavac. Foi bem bacana esse movimento. Isso, a pandemia acontecendo e toda a pressão de tentar fazer tudo isso em um tempo emergencial. Exato. E foi um desafio grande, assim, né? Mas foi muito legal. E trouxe pra gente... Quanto tempo a gente tá falando que foi?
Isso começou bem no comecinho da pandemia e durou. Na verdade, o Butantan é um parceiro até hoje, né? E, na verdade, o Butantan abriu portas, porque daí ele abriu portas da gente no Ministério da Defesa, onde os projetos que a gente fez em saúde indígena, a gente fez junto com o Ministério da Defesa e a Secretaria de Saúde Indígena, que é do Ministério da Saúde, né? E aí o Ministério da Defesa veio literalmente por causa do projeto do Butantan. Eles viram, e eles falaram, eles tinham uma dor parecida no Alto Xingu, ali nos Yanomamis, Carapós, isso lá já em 2020, 2021. E aí a gente mandou High Labs lá de helicópteros com time, foi bem legal essa missão. E aí depois disso veio a Fiocruz também, nessa mesma esteira, né, outro parceiro importante. E aí isso pra gente é muito importante, que foi criando essa validação científica, né, também. Aí já tinha, obviamente, a validação científica no sentido dos artigos, dos papers e dos estudos, mas traz uma validação científica no sentido mais público, assim, das pessoas verem, social, das pessoas verem instituições super renomadas usando, testando e falando, olha, é legal, funciona. Então foi muito bom para abrir portas pra gente. Aproveitando esse gancho, Marcos, como que você enxerga o trabalho da inovação das startups em parceria com o setor público? A High Lab vem fazendo um trabalho enorme, super importante, fez um trabalho super importante durante a pandemia, e às vezes a inovação ela fica um pouco com medo do setor público, né? Como que você enxerga isso? Vamos dizer assim, é um senso comum dentro do mercado de investimentos, de tech, né, de VCs, que as empresas, as startups deveriam fugir do setor público, tá? Então isso é um conceito e isso vem e vira para a saúde também. Eu vejo isso muito nas health techs, buscando uma terceira via, e eu acredito nessa terceira via, mas eu acredito em partes, né? Na High Lab a gente nunca tentou evitar o setor público por uma razão bem simples. Toda sociedade sofisticada no mundo, ela tem uma saúde pública forte, né? Se você pegar qualquer país europeu, Canadá, Austrália, todos esses lugares, a saúde pública funciona. Claro, os Estados Unidos é uma exceção, só que os Estados Unidos não é um exemplo, talvez, de saúde, talvez um exemplo de uma distopia em saúde, né? Então, assim, todo país realmente civilizado em saúde tem saúde pública que funciona. E essa crença que as pessoas têm que o setor público no Brasil nunca vai conseguir se resolver, eu pessoalmente acho que é um equívoco, porque eu sempre dou o exemplo da Receita Federal. Até os anos 80, pagar imposto era meio opcional no Brasil, vamos dizer assim, né? Tinha um nível de sonegação incríveis. Em algum momento o governo percebeu que cobrar impostos, arrecadar da forma correta era bom para o sistema, para o Estado e tudo mais, e a Receita Federal hoje é super eficiente, todo mundo declara imposto digitalmente, funciona, é um exemplo de como o governo brasileiro, quando ele quer muito uma coisa, quando ele vê um valor muito grande, ele consegue resolver. Então eu entendo que em algum momento a turma toda vai perceber que saúde, ter uma população saudável, gera um PIB maior, gera uma economia mais robusta e assim por diante, e aumenta a arrecadação também. Eu já vejo vários players do setor público que já têm essa percepção, mas em algum momento a gente vai ter essa virada, como a gente teve na arrecadação de impostos lá atrás. Então eu pessoalmente sou um super apoiador, assim, eu acho que é uma ingenuidade uma empresa que quer fazer saúde, tecnologia em saúde, não ter uma solução que tenha uma proposta de valor, né, que tenha um value proposition que funcione também para o setor público, porque o setor público, e aí tem que lembrar, o SUS é o maior comprador de saúde do mundo, né, individual. Então, assim, eu entendo o pessoal, quando os VCs pensam o contrário, mas eu acho que eles estão equivocados nesse ponto, tá? Quem tiver a tecnologia certa pode aproveitar bastante do sistema único, né? Sem dúvida, sem dúvida. Marcos, todas essas ações resultaram em mais de 2,5 milhões de exames para detectar o coronavírus que a High Lab mesmo executou. Como que foi a realização do Favela Sem Corona, que foi a testagem em massa na Rocinha, hoje considerada a segunda maior favela da América Latina? Foi um momento bem bacana, assim, né? A gente recebeu um convite do Pedro Berto, né? Que foi ele que alinhou tudo, turma da CUFA também, assim, a gente já vinha conversando com algumas outras coisas. Foi um momento muito bacana, foi muito marcante, na verdade, porque foi quando a gente começou na Rocinha a testar, até depois a gente fez alguns vídeos e tudo mais, foi ao mesmo tempo que a gente estava testando, a gente estava numa situação que era super democrática, porque a gente já estava nas farmácias, várias farmácias top, a gente tinha conseguido alguns hospitais bem premium, assim, ao redor do Brasil também, que estavam usando nossa tecnologia, algumas startups, né, de unicórnios, assim, estão testando, e de repente estava ali na Rocinha, né, então deu aquela coisa assim, tipo, da Rocinha para Faria Lima, mais ou menos, foi essa a visão. Eu lembro que quando eu vi aquilo, foi super marcante.
A gente fez outras ações juntos com isso, né? Então, assim, a gente fez com quilombolas, a gente fez em aldeias indígenas, a gente foi em muitos presídios, a gente foi na Fundação Casa, né? Com as crianças e adolescentes também que estavam ali. Então, assim, a ideia, na verdade, era democratizar. Não foi uma coisa que a gente focou só uma, mas a Rocinha, pra gente, foi muito marcante pelo peso, assim, que tem de ser o símbolo, né, da Rocinha. Sempre teve como a favela símbolo do Brasil, né, e isso pra gente era bem importante para mostrar, olha, tem o mesmo sistema. Então eu lembro que a gente fez depois um vídeo, tinha uma paciente, assim, com a camisa do Flamengo, conversando e tudo mais, assim, sabe, e explicando, e a gente foi olhando e falou, poxa, isso é significado, sabe? Isso é propósito, né? Então, assim, pra gente, mais que os números, mais que o impacto em si, foi muito para reforçar para o time propósito, sabe? Assim, falar, olha, isso é democratização. Isso é democratização, da isso é democratização. E foi feito assim, a gente tinha umas clínicas super bacanas, e lá foi feito num lugar mais simples, assim, e o High Lab encaixa bem nesses lugares também, sabe? Então, assim, pra gente foi muito legal, assim, sabe? Foi até serviu para validar o nosso design, né? Porque o equipamento em si, ele tem um design muito inovador, né? Ele ganhou prêmios de design e tudo mais no mundo. E ele é bem futurista. Cabe na palma da mão e é muito futurista. E aí, de repente, ver ele assim, em lugares improvisados, no sentido que a gente estava em missões em vários lugares, foi muito bacana porque ele encaixou bem visualmente, assim. Então tinha toda a questão de negócio, mas ele encaixou bem. Então parecia correto, sabe? Então foi bem legal. Até puxando isso do equipamento, é só colocar um tubo de ensaio nesse equipamento que cabe na palma da mão. E isso é um consumível que tem justamente esse formato do tubo de ensaio, né? Que a gente chama de cápsula, mas é justamente isso. Ele é exatamente a dimensão de um tubo de ensaio. A ideia, inclusive, de design é fazer essa associação. E dentro a gente tem os reagentes químicos. Então fica invisível para o usuário. Você coloca ali a gotinha de sangue, no caso do Covid, é o swab nasal, né? Mas você coloca ali, fecha, coloca no equipamento e daí ele roda automático a partir daí. E os dados dele vêm a partir da análise... É uma análise de inteligência artificial. Então a gente tem hoje 2 modelos, né? A gente tem um modelo que ele manda para a nuvem, a inteligência artificial roda ali. O próprio equipamento manda para a nuvem. Exatamente, é uma solução de internet das coisas, né? E aí a gente tem um especialista em análises clínicas no nosso laboratório que lauda aquele exame e devolve. E a gente tem um modelo que é um modelo que é feito na hora, no local, porque às vezes você está num laboratório, agora até nas farmácias é esse modelo que agora está valendo, que aí o equipamento faz direto e o próprio profissional de saúde faz na hora. A gente criou esse modelo que a gente chama de offline, né, por causa das missões indígenas no começo, porque em toda aldeia indígena tem internet, né? Sim, agora tá mais fácil, mas no começo estava difícil. Não, eu vou até puxando esse gancho de tecnologia e falando de hardware também. A High Lab se considera um laboratório de análises clínicas e a gente fala, no Brasil existem cerca de 700 health techs, mas a gente não tem categoria dessas health techs. A gente não sabe quem é deep tech, quem é biotech e de fato o que é cada coisa. A High Lab, vocês se consideram uma deep tech? Sim, assim, é difícil classificar no Brasil, né, porque tem toda aquela questão de massa crítica. Então, a gente usa aqui o termo Health Tech, porque é mais fácil, a gente tem 700 Health Techs, fica mais fácil agrupar. Se tivesse nos Estados Unidos, seria provavelmente uma biotech, ou seria uma deep... todas as biotechs são deep techs, né, por definição, então a gente estaria mais próximo de ser uma biotech, né, ou uma medtech, que também é um outro tipo de deep tech, né, que fazem os equipamentos. Porque no final, quando você vai ver o nosso time, o laboratório de análises clínicas, ele é a parte onde a gente presta o serviço, ou seja, onde a gente está lá atendendo o paciente. Mas o que alimenta o laboratório de análises clínicas por dentro, a gente tem um time de engenharia criando todo o hardware, a gente tem um time de life sciences, né, de cientistas químicos, bioquímicos em geral, fazendo os reagentes químicos também. Então você chega dentro da empresa, você vai ver facetas de medtech, você vai ver facetas de deep tech, né, de biotech e você vê uma health tech no sentido de prestação de serviço, porque daí foi uma opção nossa de como oferecer a nossa tecnologia. A gente poderia simplesmente vender os equipamentos para o sistema de saúde, mas a gente optou por virar uma empresa de saúde, né? Isso foi uma decisão que a gente tomou lá atrás. E a gente sabe que a área de investimentos, tanto VCs quanto CVCs, etc., tem muito medo de investir em hardware e vocês apostaram em hardware desde o começo.
Então, quais foram os maiores desafios e quais ainda são as barreiras para empreender com hardware no Brasil? Eu acho que eu diria que são 2 grandes desafios, tá? Primeiro, os investidores têm medo, tá? O hardware, ele é mais difícil, assim, ele adiciona uma complexidade que uma empresa de SaaS, por exemplo, de software, ela não tem, né? Então você tem que se preocupar, você vai ter que fabricar esse hardware, você precisa de capital de giro, esse hardware quebra, você precisa ter manutenção, logística, são vários pontos assim, e quando você fala de produzir isso em massa, você está falando de mocks, né, que são as quantidades mínimas que você tem que ter, então você não produz 10 hardware, 10 equipamentos, você tem que produzir eles em quantidade. Então, tudo isso oferece um risco maior, assim, e realmente os investidores têm uma tendência a fugir. Não só no Brasil, isso aqui é um problema do mundo, assim, eu já conversei muito com founders americanos, até engraçado algumas vezes em eventos, desde a Economilha, às vezes eles vão conversar, poxa, como vocês conseguiram? Porque, né, sair daqui para lá, e não tem uma resposta fácil, a gente conseguiu fazendo um caminho bem longo, porque mesmo lá o pessoal tem muito medo de colocar dinheiro numa empresa que vai escalar, vai colocar hardware, porque é muito difícil, até você fazer o plano de negócios e explicar como que vai virar, sabe? Você vai ter uma empresa que vai gastar muito. Essa é a primeira parte. E a segunda parte é que sem fundos você não vai ter dinheiro para fazer isso. E mesmo tendo dinheiro já é difícil, sabe? Porque a gente nota isso na RAI, toda vez que a gente vai colocar um equipamento novo, é difícil sair do zero, assim, do equipamento. Você não tem nenhum equipamento, você vai ter lá os 10 primeiros em campo. É uma distância absurda, sabe? Assim, depois do centésimo para o milésimo é fácil. Mas do primeiro para o décimo, do décimo para o centésimo, nossa, é um trabalho, assim, porque você tem que ganhar. Você não tem escala daquilo e tem que fazer. Então tem dificuldades operacionais e sem dinheiro fica muito, 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 muito mais difícil. A solução que eu e o Sérgio encontramos na época foi criar a reputação. Então a gente tinha o sonho de fazer hardware desde a época da faculdade, porque todo mundo que mexe em computação, em algum ponto todo mundo que faz engenharia de computação quer fazer hardware, assim, porque é bacana, é divertido, sabe, assim, tecnicamente. Só que na época, a gente ia começar por isso e um professor nos orientou e falou, olha, vocês não vão ter dinheiro. E é até engraçado, porque a gente achava que dava para fazer com R$4.000 nosso primeiro equipamento. A gente fez o orçamento e todo, a gente era estudante, o professor falou, cara, vocês estão loucos, assim, não dá. Depois eu descobri que realmente não dava e a gente errou por umas 1000 vezes, assim, esse fator, sabe? Mas assim, como estudante eu lembro que eu fiquei até chateado, falei, poxa, não está ajudando a inovação, mas ele estava certo, né? Então você precisa de um pouquinho mais de recurso. Claro, a gente está chegando no final do nosso podcast e eu queria finalizar trazendo alguns dados, né? A HiLab tem a validação da Anvisa, que é uma validação super importante para o nosso meio, tem muitos prêmios, já conseguiu atingir números incríveis. Queria perguntar para você primeiro quais são esses números de impacto que a HiLab vem trazendo, né? O quanto vocês cresceram nesses últimos anos. Tem um dado que eu acho incrível, que vocês falam que atualmente 50% da população brasileira está a 6 quilômetros de um HiLab, o que isso é fantástico quando a gente fala sobre acesso à saúde. Quais são esses números de impacto e onde vocês pretendem estar nos próximos anos, então? Então, a gente já deve ter passado, acho que de 6 milhões de exames, né, nesse período. Acho que a gente está agora em umas 65% mais ou menos da população, tá nessa distância de 6 quilômetros dos nossos HiLabs. Até a gente está agora começando a usar 30% a menos de 1 quilômetro, que é o próximo objetivo, agora é muito aumentar a densidade, né? Porque agora fazer esses últimos, o resto da porcentagem ali em 6 km é difícil, porque às vezes não tem nem gente morando naquela distância. Mas a gente está tentando. Então a gente tem esse ponto, a gente já passou de 200 pessoas trabalhando ali na empresa, um time grande, Life Science, acho que deve ser hoje um dos maiores times de Life Science, assim, de biotecnologia, fora de uma Fiocruz, de uma Embrapa, de uma universidade. Eu acho. Grande maioria engenheiros, área da saúde então, também, pesquisa. É bem multidisciplinar. A gente tem, assim, é bem engraçado, quando você vai no nossa sede, você vai ver, assim, um engenheiro de computação, você vai ver um engenheiro eletricista, do lado de um engenheiro de bioprocessos, de engenheiro bioquímico, de um químico clássico, bioquímico, médico, biomédico, biólogo, todo mundo trabalhando na mesma sala, assim, designers. Então, assim, é um ambiente bem, assim... É bem difícil de ver assim, a mistura, né? Porque você vai ver algumas pessoas de jaleco, outras não, e o pessoal trabalhando ali. E visualmente, esses perfis todos têm certas diferenças, até visuais. Então você vê que você sai da área dos programadores e você vai para a área assim, que tem mais químicos, né? Muda assim, o estilo da turma. E é muito bacana, assim, porque vira aquele ambiente bem multidisciplinar, assim, bem interessante de trabalhar.
Mas, assim, números eu acho que são esses. A gente já fez algumas rodadas de investimento. Eu acho que hoje, como Deep Tech, a gente publicamente já fez 3 rodadas. A gente, em breve, aí vai ter novidades nesse setor. Assim, então, a gente está caminhando aí para uma 4ª rodada para anunciar. Então, que eu acho que eu penso que pra gente é uma coisa muito legal, sabe? Porque quando você pega no Brasil, né, são poucas empresas que investem muito pesado em ciência e conseguiram atrair investidores, né? Então, a gente está agora caminhando já para ter 7 investidores institucionais, né, para anunciar isso e eu acho que é um momento bem importante para a gente, enquanto empresa. Marcos, nosso podcast está chegando no fim, quero te agradecer pela presença. Eu que agradeço, é sempre um prazer conversar sobre saúde, democratização e tecnologia. Obrigado. Eu sou a Juliana Arida e esse foi o Inova HC Podcast.